Pare e escute. Não o barulho ao seu redor, o trânsito, as notificações do celular ou as vozes das pessoas na sala ao lado. Escute o ruído que nunca cessa. O ruído dentro da sua cabeça. É uma frequência constante, um zumbido de busca incessante por aprovação. É aquele desejo quase infantil de ouvir que você é bom, que você é o melhor, que você é especial. Sinta a textura desse desejo. Ele se assemelha a uma fome que nunca é saciada. Nós nos alimentamos disso diariamente nas redes sociais, nas reuniões de trabalho e até nos nossos relacionamentos mais íntimos. É como uma droga doce, viciante e perigosa. Mas eu te faço uma pergunta que exige uma honestidade brutal. A que preço você está mantendo esse vício? O quanto da sua essência mais pura você está vendendo por uma simples palmada nas costas? Cada vez que você molda sua opinião para agradar alguém, cada vez que você cala sua verdade para não ser criticado, você está entregando uma joia da sua coroa em troca de nada. Hoje não vamos falar de suavidade. O mundo já está cheio de mensagens reconfortantes que apenas massageiam o seu ego. Vamos falar de força. A força do imperador estoico que habita em você, ou que pelo menos deveria habitar. Aquele que governa o próprio império interior com punho de ferro e uma sabedoria que não se abala por tempestades externas. Vamos falar de como a psicologia profunda, ao desvendar os arquétipos, nos mostra que o caminho para a verdadeira realeza, para ser o rei ou a rainha da sua própria vida, exige um sacrifício de sangue. E o primeiro sacrifício no altar da sabedoria é o seu próprio ego. Vamos falar sobre o veneno que vem em frasco de perfume, o falso elogio, o imperador e a sombra da corte. Imagine-se agora em um campo de batalha na Germânia, no século II depois de Cristo. O frio é cortante, o chão está coberto de lama, e o cheiro de ferro e suor paira no ar. No centro de tudo, em uma tenda iluminada por tochas, está o homem mais poderoso do mundo, o imperador Marco Aurélio. Ele está cercado por conselheiros, generais, senadores e servos. Muitos desses homens não estão ali pela glória de Roma ou por lealdade ao homem. Estão lá para bajulá-lo. Eles observam cada microexpressão do imperador, esperando o momento certo para dizer exatamente o que ele quer ouvir, na esperança de ganhar um cargo, um favor, ou apenas evitar o seu desfavor. Mas Marco Aurélio, o filósofo que escrevia para si mesmo nas madrugadas frias, sabia algo que muitos líderes esquecem. A bajulação é uma arma silenciosa, muitas vezes mais perigosa que qualquer espada bárbara. Enquanto uma espada fere o corpo, o elogio falso corrompe o julgamento, nubla a visão e nos faz esquecer quem realmente somos. Ele sabia que, se acreditasse nos elogios da corte, ele deixaria de ser o governante de Roma para se tornar um joguete nas mãos de manipuladores. O falso elogio funciona como uma droga dopaminérgica. Ele nos dá um high temporário de autossatisfação. Quando alguém nos diz, você é incrível, nosso cérebro libera uma descarga de prazer que nos faz sentir vistos, validados e seguros. Mas o que acontece quando o efeito passa? A dúvida retorna mais forte do que antes. Precisamos de uma dose maior. Nos tornamos dependentes da opinião dos outros para mantermos nossa autoestima em pé. Sem o olhar do outro, nos sentimos invisíveis. Nos tornamos escravos de uma validação externa que é efêmera e, na maioria das vezes, totalmente insincera. A lição de Epicteto. O que é seu de fato? Os estoicos entendiam essa dinâmica com uma clareza cirúrgica. Epicteto, que passou boa parte da vida como um escravo antes de se tornar um dos maiores mestres da filosofia, nos deixou uma lição fundamental: a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ele nos ensinava que não são os fatos em si que nos perturbam, mas as nossas opiniões e julgamentos sobre esses fatos. O elogio alheio é um indiferente preferível. Ele está fora do seu controle. Se alguém te elogia hoje, essa pessoa pode te amaldiçoar amanhã pela mesma razão. Se você baseia sua felicidade no elogio, você deu a chave da sua paz interior para um estranho. O valor do elogio não reside na palavra dita, mas na sua interpretação dela. Se você o interpreta como uma verdade absoluta sobre o seu valor, você acabou de construir sua casa sobre a areia. Epicteto costumava dizer que se alguém fala mal de você, você não deve se defender, mas sim pensar. Ele disse isso porque não conhece os meus outros defeitos, senão teria falado muito mais.
Essa postura quebra o poder do outro sobre você. Se nem a crítica te derruba, o elogio não pode te inflar. O verdadeiro estoico busca a apatia, não a falta de sentimentos, mas a liberdade em relação às paixões irracionais e às influências externas. O abutre, a anatomia do predador social. Pense agora na figura de um abutre. Ele é um animal fascinante e terrível ao mesmo tempo. O abutre não caça a presa ativa. Ele não gasta energia na luta. Ele é um mestre da paciência. Ele vigia lá do alto em círculos lentos esperando que a vida se esvaia de algo. Ele espera o momento em que a força se esvai, em que a defesa cai. E quando o animal está sem vida, quando ele não pode mais reagir, o abutre desce para o banquete. Ele não tem respeito pela história daquela criatura. Ele só quer a carne. Essa é a metáfora perfeita para o falso elogiador. Ele não está interessado em você como ser humano. Ele não se importa com seu crescimento espiritual, com sua virtude ou com as batalhas que você venceu no silêncio da sua alma. O interesse dele é puramente utilitário. O que você pode oferecer a ele pode ser seu prestígio, seu dinheiro, sua influência, ou até mesmo a sensação de poder que ele sente ao te manipular. O falso elogiador é o abutre da alma. Ele espera o momento em que você se torna vulnerável através do orgulho. Quando você aceita um elogio exagerado sem filtro, você está abrindo as portas da sua cidadela interior. Você está dizendo ao mundo: meu ego é o meu ponto fraco. Se você me massagear aqui, eu farei o que você quiser. Ao se deixar levar pela vaidade, você deixa de ser o imperador e passa a ser a carniça no deserto, sendo devorado pedaço por pedaço pela manipulação alheia. A armadilha psicológica da aceitação. Para entender por que o falso elogio é uma arma tão eficaz, precisamos mergulhar na psicologia profunda. Carl Jung nos ensinou que não somos apenas o que mostramos ao mundo. Existe um oceano de forças inconscientes moldando nossas reações. A vulnerabilidade ao elogio nasce de uma ferida primordial. A necessidade inata de sermos vistos e aceitos. Desde os primórdios da nossa espécie, o isolamento do grupo significava a morte. Se a tribo não te validasse, você estava entregue às feras. Essa programação biológica ainda pulsa em nós. Quando alguém nos elogia, o nosso cérebro primitivo interpreta isso como: você está seguro, você pertence ao grupo. O problema é que, na modernidade, essa necessidade de pertencer se tornou desproporcional. Nós não buscamos apenas a aceitação da tribo para sobreviver. Buscamos a adoração do mundo para inflar um ego que se sente no fundo vazio. A projeção. O jogo de máscaras. O falso elogiador é muitas vezes um mestre da projeção. Na psicologia junguiana, projetar significa atribuir ao outro conteúdos que pertencem a si mesmo ou a um ideal inalcançável. Quando alguém te elogia falsamente, essa pessoa está jogando sobre você uma persona, uma máscara. Ela diz que você é o mestre da sabedoria, o líder perfeito ou o gênio criativo, não porque ela realmente veja isso, mas porque ela quer que você se identifique com essa imagem. E aqui reside o perigo. Como estamos sedentos por validação, aceitamos essa projeção sem questionar. Nós vestimos a máscara que o manipulador nos entrega e passamos a agir conforme o papel que ele desenhou para nós. Se você acredita que é o salvador, que o elogiador diz que você é, você se sentirá obrigado a salvá-lo sempre que ele pedir. O elogio torna-se o contrato de uma escravidão invisível. Você deixa de ser um indivíduo autêntico para se tornar o personagem de uma peça escrita por outra pessoa. O confronto com a sombra. O falso elogio tem uma função ainda mais sinistra. Ele atua como um anestésico que nos impede de confrontar nossa própria sombra. Para Jung, a sombra representa tudo aquilo que negamos em nós mesmos. Nossos impulsos egoístas, nossas falhas, nossas fraquezas e nossa agressividade. O caminho estoico exige que olhemos para nossa própria feiura. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente se lembrava de suas limitações e de sua mortalidade. Ele não fugia da própria sombra. Ele a integrava através da autocrítica honesta. O falso elogio faz o oposto. Ele nos oferece uma imagem idealizada e brilhante de nós mesmos. Uma caricatura de perfeição que nos permite ignorar nossos pontos cegos. Ao aceitarmos a mentira doce, paramos de crescer. Por que eu me esforçaria para corrigir um defeito se as pessoas ao meu redor dizem que eu já sou perfeito? O abutre sabe disso.
Ele te elogia para que você permaneça estagnado e cego. Uma pessoa que ignora sua própria sombra é uma pessoa perigosa para si mesma, pois sua escuridão operará nos bastidores, influenciando suas decisões de forma inconsciente. O falso elogio é a cortina de fumaça que esconde o monstro até que seja tarde demais. O arquétipo do rei. A soberania interna. Como então podemos nos defender dessas forças? A resposta reside no despertar do arquétipo do rei. Na psicologia arquetípica, o rei é o centro. Ele representa a ordem, a justiça e a autoridade que emana de dentro para fora. Um rei de verdade não é aquele que usa uma coroa de ouro, mas aquele que governa a si mesmo. Ele possui um centro de gravidade interno tão pesado que nenhum vento externo pode movê-lo. Se o mundo o aplaude, o rei permanece sentado em seu trono interior, observando o aplauso como quem observa a chuva, algo que acontece lá fora, mas que não altera a estrutura do castelo. Se o mundo o critica, o rei faz o mesmo. O rei não busca validação porque ele é a própria fonte de validação. Ele sabe que sua dignidade não vem do que os outros pensam dele, mas da sua fidelidade aos seus próprios princípios e virtudes. Quando você cultiva o rei interior, você para de perguntar, eu sou bom o suficiente? E passa a afirmar, eu agi de acordo com a justiça e a razão. A disciplina da indiferença seletiva. Para manifestar esse rei, precisamos aplicar o que os estoicos chamavam de indiferença seletiva. Não se trata de ser frio ou insensível, mas de ser seletivo sobre o que você permite que entre no seu santuário emocional. Quando alguém te lança um elogio, o rei dentro de você não se deixa inebriar. Ele analisa a intenção. Ele olha nos olhos do elogiador e vê se as palavras estão alinhadas com a realidade. Ele agradece com polidez, mas não permite que aquela energia suba à cabeça. Ele sabe que o elogio é como o mel. Um pouco adoça a vida, mas em excesso ele te torna lento, pesado e vulnerável a predadores. O autodomínio começa no momento em que você decide que o seu autoconceito é propriedade privada sua, e não um espaço público onde qualquer um pode entrar e deixar lixo ou flores. Você é o guarda do seu próprio portão. O rei não pede licença para ser quem é. Ele simplesmente reina, com a calma de quem sabe que a única aprovação que realmente conta é a da sua própria consciência no fim do dia. A estrutura da fortaleza interior. Não basta entender a teoria. O conhecimento sem prática é apenas mais uma forma de vaidade intelectual. Para que o arquétipo do rei não seja apenas uma ideia bonita, mas uma realidade vivida, você precisa de treinamento. Os estoicos não eram teóricos de gabinete. Eram guerreiros da mente que se preparavam para o caos da vida real. Para se defender dos abutres e do veneno da aprovação, você deve implementar 4 práticas fundamentais que transformarão sua percepção. 1. Premeditatio. Malorum. A blindagem contra a surpresa. A primeira prática é a visualização negativa, ou premeditatio malorum. Imagine por um momento os piores cenários possíveis. Imagine que você perde o emprego que te dá status, que as pessoas que hoje te aplaudem começam a te ridicularizar publicamente, ou que você perde cada centavo que possui. Muitos consideram isso pessimismo, mas para o estoico é o auge do realismo. Quando você visualiza a perda, você retira o poder das circunstâncias sobre você. Se você já enfrentou a crítica mais dura e a solidão mais profunda em sua mente, o falso elogio perde o brilho. Você percebe que sua paz não depende de estar no topo, mas de estar em paz consigo mesmo no fundo do poço. Ao se preparar para o pior, você se torna invulnerável às flutuações da fortuna. O abutre não tem como te manipular se você não tem medo de perder a carne do seu prestígio social. 2. Afastamento cognitivo. O segundo de silêncio. A segunda prática é o afastamento cognitivo. Vivemos em uma era de reações instantâneas. Alguém nos elogia e nós sorrimos imediatamente. Alguém nos insulta e o sangue sobe à cabeça na mesma hora. O rei, porém, não é um joguete das reações químicas. Quando você receber um elogio, especialmente um que soe doce demais, pratique a pausa deliberada. Dê um passo atrás mentalmente. Observe a sensação de prazer subindo pelo seu peito e pergunte a si mesmo: por que esse elogio me faz sentir tão bem? O que em mim ainda está faminto por essa validação? Ao observar a sua reação como se fosse um espectador externo,
Você quebra a conexão automática entre o evento e a emoção. Você deixa de ser o escravo que recebe a esmola do elogio e passa a ser o juiz que analisa a validade da sentença. 3. Exame de consciência. O tribunal noturno. A terceira prática é a reflexão diária. Sêneca sugeria que, ao final de cada dia, deveríamos nos colocar diante do tribunal da nossa própria consciência. Antes de dormir, questione o seu dia com a imparcialidade de um juiz romano. Onde eu fui complacente com a minha vaidade hoje? Em que momento eu permiti que o elogio de um abutre alterasse o meu comportamento? Eu agi por virtude ou para ser visto agindo por virtude? Essa prática destrói a hipocrisia. Não há como sustentar uma falsa imagem diante de si mesmo no silêncio da noite. O exame de consciência fortalece o seu caráter, porque te obriga a ver suas falhas antes que os outros as usem contra você. O rei que conhece suas próprias fraquezas é impossível de ser enganado por quem tenta escondê-las sob camadas de bajulação. 4. Memento mori. O grande nivelador. Finalmente, temos o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Esta é a ferramenta definitiva de perspectiva. Imagine que você está no seu leito de morte, dando o último suspiro. Nesse momento final, qual será o valor daquele elogio insincero que você recebeu há 10 anos? Qual será a importância da opinião daquele colega que você tentou impressionar, sacrificando sua integridade? A morte é o grande nivelador. Diante dela, todos os títulos, curtidas, aplausos e validações externas perdem o sentido e evaporam como fumaça. O que resta é o que você construiu dentro de si, sua virtude, sua integridade e a verdade da sua alma. Ao manter a morte próxima, você para de perder tempo com ninharias. O desejo de agradar aos outros morre quando você percebe que a vida é curta demais para ser vivida como um personagem na história de outra pessoa. A vontade imperial e o sacrifício do ego. Cultivar essa força exige uma força de vontade que chamamos de imperial. Não é um esforço de um dia, mas uma guerra de atrito. Exige que você esteja disposto a confrontar o seu ego e a sua sombra a cada hora. Você terá que abdicar da doçura imediata do falso elogio pela amargura curativa da verdade. Muitas vezes a verdade será solitária. O rei no topo da montanha nem sempre tem companhia, mas a solidão da realeza interior é infinitamente superior à multidão barulhenta da escravidão social. Ao se tornar o rei da sua própria vida, você conquista a única liberdade que realmente importa. A liberdade de não precisar de nada além da sua própria aprovação para saber que está no caminho certo. O poder da ordem interior. Tudo o que discutimos nesta jornada se resume a um conceito central: a força de vontade imperial. Esta não é uma força bruta, usada para esmagar os outros ou dominar o mundo exterior. Pelo contrário, é a disciplina estoica em sua forma mais pura e refinada. É a determinação inabalável de Marco Aurélio ao governar um império em colapso. A resiliência inquebrável de Epicteto diante da escravidão e a sabedoria afiada de Sêneca ao enfrentar a própria morte. O entendimento dos arquétipos, especialmente o arquétipo do rei, fornece o mapa para essa jornada interior. Ele nos mostra o que realmente estamos buscando quando ansiamos por poder, a ordem. O rei não busca o trono para ser servido, mas para estabelecer a justiça e a harmonia dentro de suas próprias fronteiras mentais. Ele busca a ordem sobre o caos das emoções, a justiça sobre os impulsos do ego e a sabedoria sobre a cegueira da ignorância. Ao conquistar esse autodomínio, você se torna uma força de natureza no mundo ao seu redor. Uma pessoa que não pode ser comprada por elogios e nem intimidada por críticas, torna-se perigosamente livre. O espelho do rei. Discernimento em meio à lisonja. O falso elogio é o oposto exato do autodomínio. Ele representa a entrega voluntária do seu poder nas mãos de terceiros. É permitir que estranhos ou até abutres disfarçados de amigos definam quem você é e ditem o ritmo do seu coração. Os predadores sociais sabem disso. Eles sabem que o seu ego é a porta de entrada para a manipulação. Se eles puderem controlar o seu orgulho, eles poderão controlar a sua vida. Portanto, de agora em diante, quando você ouvir um elogio, não feche os olhos para aproveitar a sensação. Mantenha-os bem abertos. Escute com uma atenção quase cirúrgica. Escute o que está sendo dito e, com ainda mais cuidado, o que não está sendo dito.
Qual é a intenção por trás daquelas palavras doces? Elas buscam fortalecer a sua virtude ou apenas amaciar o seu ego para uma futura cobrança? Acima de tudo, escute o rei dentro de você. O que a sua consciência diz sobre esse elogio? Ela o aceita como uma verdade absoluta ou o vê com o distanciamento necessário, reconhecendo que a verdadeira realeza não está nos aplausos da multidão, mas na sua integridade inabalável? A coroa que realmente importa não é feita de ouro, mas de ferro, forjada no fogo da autodisciplina e temperada na água fria da realidade. Assuma o seu império. A jornada para o autodomínio não é um passeio tranquilo. É uma guerra diária contra a parte de você que prefere a mentira confortável à verdade libertadora. É uma luta contra a sombra que quer se esconder atrás de títulos e contra os abutres que circulam esperando a sua primeira demonstração de vaidade. Mas as recompensas por essa batalha são imensas e eternas. Ao se tornar o soberano da sua própria existência, você conquista algo que nenhum imperador terrestre jamais pôde comprar. A paz interior absoluta. Você conquista uma clareza de mente que permite enxergar através das ilusões e uma força de vontade que permite agir de acordo com seus valores mais profundos, independentemente do que o mundo pense. Então eu te pergunto pela última vez, você está pronto para assumir a sua coroa? Você está pronto para governar o seu império interior com a sabedoria dos filósofos e a força dos guerreiros? O caminho está diante de você, pavimentado com as lições do estoicismo e iluminado pela luz da psicologia profunda. Não deixe que os abutres te devorem enquanto você ainda está vivo. Assuma o controle. Torne-se o rei ou a rainha de si mesmo. Obrigado por acompanhar esta reflexão profunda até aqui. Se este vídeo despertou algo em você, se ele te ajudou a enxergar as armadilhas do ego de uma forma que você nunca tinha visto, não se esqueça de curtir e compartilhar com alguém que também precisa despertar o seu rei interior. Inscreva-se no canal para continuarmos esta jornada de sabedoria e força. E agora, um recado importante para quem quer ir além. Eu deixei na descrição deste vídeo 2 links de achadinhos, que são ferramentas extremamente interessantes para quem busca aprimorar o foco e a produtividade no dia a dia. São recursos que eu selecionei pessoalmente e que podem te ajudar a manter a disciplina necessária para governar o seu próprio império. Não deixe de conferir. Deixe também o seu comentário. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje na busca pelo autodomínio? Como você lida com a necessidade de aprovação dos outros? Eu quero ler a sua história. Até a próxima. E lembre-se sempre da máxima imperial: domine a si mesmo, ou o mundo certamente o fará por você.